A figura mostra duas rodas A e B ligadas por uma correia. O raio de B é 3 vezes maior que o raio de A. Então, o raio B é 3 vezes o valor do raio A. Qual seria a razão dos momentos de inércia IA sobre IB se, item A, ambas as rodas tivessem o mesmo momento angular? Então, ele fala assim, ó, eu quero saber qual é a razão entre os momentos de inércia IA sobre IB se as rodas tivessem o mesmo momento angular. Ou seja, ele está dizendo que o momento angular da roda A é igual ao momento angular da roda B. Né? Então, dessa forma, e ele quer a relação entre o momento de inércia. Certo? Aí você vai ter que encontrar a expressão que envolve L e momento de inércia, já que ele quer a relação entre o IA e IB. Se você não lembrar, vamos fazer uma revisão aqui. Ó. A gente tem que lembrar da definição. Né? A definição você tem que lembrar. O momento angular, por definição, é o produto vetorial entre R e P. R sendo o braço da alavanca e P o momento linear do corpo, da massa M. Né? Se você escrever esse momento linear como sendo M vezes V, né? E abrindo esse módulo aqui do L como sendo MRV seno de θ, certo? Você pode dizer que o L, então, ó, se você trocar esse V por ômega R, você pode escrever isso daqui como MR ao quadrado, ômega seno de θ, né? Ó, MR ao quadrado, ômega seno de θ. Considerando a situação que a gente fez na sala, que um objeto gira, né? Imagine que aqui é o corpo que gira, certo? A velocidade, o vetor velocidade seria o pincel. E o braço da alavanca seria o meu braço. Então, o vetor entre R, o ângulo, aliás, entre R, vetor R, e o vetor V, vai ser sempre 90, perpendicular. De modo que você vai escrever, então, o L como sendo MR ao quadrado, que é o momento de inércia, vezes ômega, né? Que seria a expressão que a gente também vai usar bastante para o momento angular, que a gente vai usar agora, já que ele quer a relação entre os I's, né? Então, eu vou dizer que o IA, aliás, LA é IA ômega A, e o LB é IB ômega B, né? IA sobre IB, então, ó, que é o que ele quer, vai ser ômega B sobre ômega A. Ômega B sobre ômega A. Mas eu tenho eu posso escrever esse ômega em função de V, linear, né? Porque o V vai ser igual para as duas rodas. A velocidade linear vai ser igual. Por quê? Porque a correia não desliza. Ele não fala no enunciado, mas a gente supõe que não tem deslizamento. Então, a correia, ao mesmo tempo que cada pedacinho da correia anda aqui em cima para a direita, né? Com uma certa velocidade, essa mesma velocidade é a velocidade com a qual a borda da roda também gira. E a mesma velocidade com que essa parte da correia anda para a esquerda, e a mesma velocidade aqui tangencial, ó, ao longo da borda de cada raio e da correia. Né? Então, a velocidade V é igual para todos. Então, eu posso escrever IA sobre IB como sendo V é ômega R. Então, ômega é V sobre R. Então, vai ficar V é ômega... Pronto. Ao contrário, né? Pronto. Né? Ômega é V sobre R. E aí, você encontra, então, a relação entre o IA e o IB que ele pediu, né? IA sobre IB seria 1/3. Não é isso? E aí, depois, no item B, o que ele pede? No item A, ele quer que os momentos angulares sejam iguais. No item B, ele quer que a energia cinética de rotação seja igual para os dois casos. Então, você vai fazer KA igual a KB. Lembrando que a expressão da energia cinética de rotação é 1/2 de ômega quadrado igual a 1/2 IB. Os ômegas são iguais? As velocidades de rotação são iguais? Não. O aro menor tem que girar mais rápido para acompanhar o aro maior. Né? Esse menor gira mais que o maior, né? Para poder conservar. Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Ó, IA sobre IB
vai ser igual à relação entre os ômegas, que a gente já fez no item anterior, só que é ao quadrado, ó. Né? Então a mesma coisa, 1/9, né? IA sobre IB, ó. IA sobre IB é 1/9. Certo? Quarta questão. Os bons jogadores de bilhar sabem que para fazer uma bola de bilhar rolar sem escorregar, deve-se bater com o taco exatamente a uma altura de 2/5 de R do centro e não no centro da bola. Prove isso. Então ele está dizendo assim, para a bola, para a esfera, girar sem deslizar, quer dizer, ela vai executar um rolamento suave, você vai dar a tacada não no centro dela, e sim a uma distância de 2/5 de R do centro dela. Imagine que aqui está o centro dela. Então a tacada, a força F não deve ser aplicada aqui, deve ser aplicada acima ou abaixo, né? Fisicamente isso não vai importar. Vai ser aplicada a uma distância H do centro de massa da esfera, da bolinha de bilhar. Ele quer que você prove que H é 2/5 de R. Certo? Então vamos lá, eu sei que para essa bola rolar, eu preciso aplicar uma força externa F sobre o corpo. Né? Então o que vai acontecer? Tem duas maneiras de você resolver este problema. Ou você resolve este problema combinando a translação pura mais a rotação pura em torno do centro, ou você olha esse problema como uma rotação em torno do ponto aqui embaixo. Tanto faz, os dois jeitos estão corretos. A gente já mostrou na aula passada que isso é equivalente. Né? Então vamos olhar a combinação da translação pura mais a rotação pura. Se eu olhar só para a translação, o que vai acontecer? Essa força vai acelerar o centro de massa para a direita. Então, olhando só para a translação pura, eu sei que F é igual a M vezes A. Né? Se eu olhar só a rotação pura em torno do centro de massa, quem seria a segunda lei de Newton para a rotação pura em torno do centro de massa? Torque igual a I alfa. Aí vamos desmembrar um pouco melhor essa equação, essa segunda equação aqui. Qual é a força que produz torque? Lembrando que ainda tem o peso e a normal atuando aqui, né? Tem mg e tem normal, né? Pra cima. Vou botar aqui, botar aqui, tá? Só para não poluir muito o desenho, né? Qual é? O peso vai produzir torque? Normal? Não. A força F vai produzir torque em torno do centro de massa, né? Então, F vezes, quem é o braço de alavanca da força F? H, igual a I, aí você vai lá na tabela e consulta o momento de inércia de uma esfera, é 2/5 de mR2, 2/5 de mR2, vezes alfa. Esse alfa é melhor, ou eu chamo alfa em função de A, ou A em função de alfa, já que o rolamento é suave. Então, eu vou escrever alfa como A sobre R, né? A sobre R. Aí aqui, ó, posso substituir o F por MA. Então, MA H vai ser igual a 2MRA sobre 5. Pronto, aí você resolveu o problema, né? H é 2/5 de R, como ele pediu para você provar. Certo? Se você quiser depois testar em casa, faça o rolamento em torno aqui, um ponto P qualquer, que você vai ver que dá a mesma coisa também. Certo? É equivalente a fazer a rotação pura mais a translação pura. Certo? No caso do ponto P, você vai ter que lembrar que tem uma força de atrito. Né? A gente não colocou a força de atrito porque justamente eu estou olhando a rotação pura. Né? É como se eu tivesse prendido essa esfera bem aqui e ela estivesse girando em torno do centro dela. Certo? Aí, se você quiser, pode fazer também o rolamento em torno do ponto P. Vai dar certo também. Diz assim, a questão 5. Ó. Um disco uniforme de massa 10m e raio 3R. Então, você tem um certo disco, vou chamar de disco 1. Ele tem massa 10m e raio 3R. Ele pode girar livremente como um carrossel em torno do centro fixo, do centro dele, né? Um disco uniforme menor, disco 2, menor, de massa M e raio R, está sobre o disco maior, concêntrico a ele. Então, você tem o disco 1 e o disco
2, né? O disco 1 e o disco 2, certo? Um de raio 3R e o outro de raio R. Eles giram concentricamente, certo? Ou seja, os centros são coincidentes, né? Eles giram em torno do próprio centro coincidente. Inicialmente, eles giram juntos com velocidade angular de 20 radianos por segundo. Então, inicialmente, ômega 0 é 20 radianos por segundo. Aí ele fala assim, ó. Em seguida, uma pequena perturbação faz com que o disco menor deslize para fora em relação ao disco maior. Ou seja, ele vai se afastar do disco maior até que sua borda fique presa na borda do disco maior. O principal dessa questão é você entender a situação, porque não tem figura, né? Então, o que acontece? Ó? O disco maior não acontece nada com ele. O disco menor, ele estava aqui, ele vai escorregar até que a borda coincida com a borda do disco maior. Uma situação mais ou menos isso daqui, ó. R e 3R. Certo? Aí ele fala assim, ó. Depois disso, os dois discos passam novamente a girar juntos, sem que haja novos deslizamentos. Qual é a velocidade angular final do sistema em relação ao centro do disco maior? Então, ele quer que você ache a velocidade ômega da rotação em torno desse ponto. Ora, esse tipo de questão é bem característico. Em questão que você tem uma situação e uma situação inicial e uma situação final. Né? Esse tipo de questão, ele já meio que fala para você. Você vai usar a conservação de alguma grandeza. Né? O antes igual ao depois. Aí, qual a grandeza que vai se conservar? O momento angular. Né? Porque não teve agente externo atuando para provocar torque externo. Então, o momento angular se conserva. O momento angular inicial é igual ao momento angular final. O momento angular I ômega. Né? Então, I0, ômega 0 é igual a I ômega. Aí, vamos lá. Lembrando que o I é a soma de todos os momentos de inércia. Certo? Na situação inicial, quem vai ser o momento de inércia total? O momento de inércia do disco maior, que é quem? Aí a gente já mostrou aqui qual é o momento de inércia de um disco. Quem é que lembra o resultado? O meio de mr ao quadrado. Então, o meio, a massa do disco maior, 10m, o raio do disco maior, 3m ao quadrado, 3r ao quadrado, sobre 2. Isso é o momento de inércia do disco maior. O momento de inércia do disco menor, mr2 sobre 2, né? Isso tudo vezes ômega 0. E agora, quem vai ser o momento de inércia final? O que você tem no final? Quais são os corpos que participam do processo? O disco maior e o disco menor. O disco maior sofreu alteração no momento de inércia? Não. Então, continua 10m, 3r ao quadrado, sobre 2. Mas, quem é agora o momento de inércia do disco menor? É mr2 sobre 2 ainda? Não. Por que não? Porque ele não gira mais em torno do próprio centro. Quando alguma coisa não gira em torno do próprio centro, na sua cabeça, o que tem que você pensar na mesma hora? Teorema dos eixos paralelos. Então, se isso aqui não gira em torno do centro, você vai ter que aplicar o teorema dos eixos para ele. O que diz o teorema dos eixos? O momento de inércia em torno de um ponto qualquer vai ser igual a momento de inércia em torno do centro de massa mais mh ao quadrado. Então, m vezes quem é h ao quadrado? H tá aqui, ó. H é isso aqui, ó. 2R. 3R menos R, né? Então, 3R menos R ao quadrado. Tudo isso vezes ômega. Não é isso? Ele quer o ômega. Então, vai ficar aqui, ó. 91 mr2 sobre 2 ômega 0 igual a 4,899. 99 mr2 sobre 2. Pronto, você achou o ômega, né? Porque você tem o ômega 0. Então, o ômega vai ser 91 sobre 99 de ômega 0. Não é isso? Você tem um ômega 0, você achou um ômega final. Dá quanto esse ômega aí final? Alguém fez?
Não? Ninguém fez? Certo? Por que aqui? Porque eles vão girar juntos. Porque aqui só é um ômega para os dois aqui? Porque eles não giram juntos. Só não é em torno do mesmo centro. É como se fosse um carrossel e uma criança em cima do carrossel. Ela gira com a mesma velocidade do carrossel, né? Como se você botar um disco, ou você começar a girar isso aqui, botar alguma coisa aqui em cima, ó. Girar isso aqui, ó. Tá todo mundo girando com o mesmo ômega, concorda? Ó, aqui a caneta caiu, mas a borracha, ó. A borracha gira com a mesma velocidade do livro, né? O que não vai ser igual, por exemplo, aqui o centro. Aí você bota a borracha bem aqui e a borda bem aqui. Esse V é diferente desse V, né? Porque o raio é diferente, a distância é diferente. Quem é que gira mais rápido? É quem está mais perto do centro ou mais longe? Mais longe. Quem está mais longe gira mais rápido. Quem está mais perto gira mais devagar. Quem está colado aqui não sente praticamente o giro, né? Então o ômega é igual para os dois. Esse caso aqui é outra situação. Ó. Esse caso aqui é outra situação. Aqui é igual aqui a velocidade linear. Esse aqui gira mais rápido, enquanto esse aqui gira mais devagar. Esse aqui vai rápido, esse aqui vai devagar, para poder acompanhar. Agora, se você colocasse alguma coisa aqui em cima, todo mundo que está aqui em cima ia ter o mesmo ômega. Ômega B. Se você botasse aqui alguma coisa aqui, todo mundo que estivesse aqui em cima ia ter o mesmo ômega A. Mas esse ômega ia ser diferente desse. Mas para aqui para cima, todo mundo é igual. Independente se está aqui, qualquer ponto. Certo? Tem que ter cuidado com o V e com o ômega. É só você fazer a experiência mesmo aí no seu próprio, com o que você tem, com o seu material que você tem. Que aí você vê que a velocidade de rotação em cima do prato aqui é igual para todo mundo. Certo? A relação entre as energias, K sobre K0 ou K0 sobre K? K sobre K0. Então é só você fazer simplesmente a expressão da energia. Ó. 1 meio de ômega 2 sobre 1 meio de 0, ômega 0 ao quadrado. Né? Aí é só você fazer uma relação entre os I's e os ômegas. Né? Você já tem os ômegas e você vai achar a K sobre K0. Cancela aqui, ó. O I você já achou? Você já achou a relação entre os I's? Está aqui, né? Ó. A relação entre os I's vai ser o I0 é 91 e o I é 99, né? O I é 99 e o I0 é 91. O ômega final é 91, 99, ômega 0. Isso ao quadrado, ó. 1 sobre ômega 0 ao quadrado. Pronto. Né? Aí você vai ver aqui o que sobra aqui, ó. Um daqui vai embora com esse, um daqui vai embora com esse, e esses vão embora. Então vai ficar K sobre K0, vai ser igual a 91 sobre 99. Pronto, aí você faz essa relação, dá quanto isso aí? 0,92. Questão 9 diz assim, ó. Na figura, uma bola de massa M e raio R rola suavemente a partir do repouso, descendo uma rampa e passando por uma pista circular de raio 0,48 metros de raio, né? Então, seria isso daqui, ó. R igual a 0,48 metros. Cuidado porque você tem o raio do disco, né? Você tem um disco de massa M, raio R. Aliás, ele está chamando o R grande do disco, né? Então vamos chamar R pequeno o da pista. Cuidado para não confundir os raios. A altura inicial da bola é 0,36 metros. Na parte mais baixa da curva, né? No ponto aqui mais baixo da curva, o módulo da força normal que a pista exerce sobre a bola é 2 vezes o peso. Então ele está dizendo que aqui nesse ponto, né? Quando a bolinha estiver aqui, ela vai estar sujeita à ação da normal e do peso, de modo que a normal é o dobro do peso. Já vou colocar isso aí. A bola é formada por uma casca esférica externa, com densidade uniforme, e uma esfera central com densidade uniforme diferente da casca.
Então você tem um objeto que é formado por uma casca esférica externa, com uma densidade ρ1, e uma esfera concêntrica, né, aliás, ele não fala que é concêntrica, fala uma esfera central, né, com uma densidade ρ2, diferente de ρ1, mais uniforme. Aí ele fala, o momento de inércia da bola, do conjunto, é dado pela expressão I igual a beta mr2. Só que o beta não é 2/5, como seria para uma esfera maciça. Ele quer que você determine o valor de beta. Então vamos lá. Olha só, primeiro vamos usar a informação que ele falou aqui, ó, de que nesse ponto a normal é o dobro do peso, né? mg. O problema é te dar essa informação aí. Qual é a primeira coisa que você pensa para aproveitar essa informação aqui para usar? Força resultante vai ser atuar como força centrípeta, né? Então vamos usar logo essa informação dizendo que a normal menos o peso vai ser igual à força centrípeta. mv2 sobre R. Certo? Então ficaria 2mg menos mg igual a mv2 sobre R. Daí você vai saber com que velocidade essa bolinha passa lá embaixo. Raiz de GR. Raiz de GR. Ora, imagine, você tem essa informação agora. Eu sei com que velocidade essa bolinha passa bem aqui embaixo, ó. Certo? O que vem na sua cabeça como ideia para resolver isso daí, para continuar resolvendo esse problema? Conservação de energia, né? Vamos usar então a conservação de energia mecânica, para resolver esse problema. Então o que eu posso dizer? Lá no ponto inicial, qual é a energia que esse objeto tem? Potencial, mgh. No caso, mgh. Isso vai se converter em quê? Cinética de quê? De rotação, mas também de translação, porque ele translada para a direita. Mais um meio de mv2. Meio de mv2. Não é isso? Então, bora lá. 2mgh igual. Aí eu não sei. Não posso dizer que é 2/5 de mr2. É justamente quem a gente procura. O ômega eu vou escrever em função de V, né? Porque eu tenho V lá, ó. Então vai ficar V2 sobre R2. Aqui é o raio de quem? Da esfera. R2 mais mv2. Não é isso? Então vai ficar 2mgh igual a IGR sobre R2 mais mgr. Aí, olha só, eu quero o I, né? Então, quem vai ser o I? Vai ficar 2mgh menos mr. Então, vai ficar m2h menos R vezes R2 sobre Rzinho, não é isso? Correto isso? Igual a I. Então, para isolar aqui, melhorar aqui, ficaria assim, ó. O I vai ser igual a 2H sobre Rzinho menos 1 mR2. Pronto, ele quer justamente, ele disse que o I é um beta mR2, ó. Então isso aqui é quem? É o beta que a gente procura, né? 2 vezes H ele deu, sobre Rzinho ele deu, menos 1. Aí você vai descobrir quem é o beta dá quanto? Quem fez? 0,49. Pronto. Então beta é igual a 0,49. Certo? Entendido? Vamos em frente. Então, conservação de energia, basicamente nessa questão, né? Perceba que a gente está usando, o número de ferramentas que você tem para usar aumentou, né? Basicamente, você vai precisar usar as leis de conservação de energia, de momento linear e de momento angular, né? Em alguns problemas você precisa de outros artifícios a mais, né? Aplicar a segunda lei de Newton, né? Para translação, aplica a segunda lei de Newton para rotação. Às vezes tem que escrever uma equação horária, né? Do espaço, da posição. Mas basicamente são as leis de conservação que a gente vai precisar para resolver os problemas, né? Essa questão, ela é parecida, quer dizer, a maneira de resolver ela é muito parecida com a questão 15, com a questão 16 e com a questão 18. São questões mais ou menos com a mesma ideia de usar a conservação de energia incluindo a energia cinética de rotação. A 15, a 16 e a 18. A 18 tem uma particularidade, se der tempo a gente resolve ela aqui.
Vamos lá, vamos tentar mexer agora na 11. Diga lá. Da 0,5 fechado. Questão 11 diz assim, ó. Uma barra fina uniforme com meio metro de comprimento e massa 4 quilos pode girar em um plano horizontal em torno de um eixo passando pelo seu centro. A barra está em repouso quando uma bala de 30 gramas é disparada. Então, a bala de 30 gramas é disparada no sentido, aliás, no plano da rotação em direção a uma das extremidades. Vista de cima, a trajetória da bala faz um ângulo de 60 graus com a haste, θ 60. Aí ele fala assim, ó, se a bala se aloja na barra e a velocidade angular da barra é 10 radianos por segundo imediatamente após a colisão, então ômega é 10 radianos por segundo após a colisão, qual é a velocidade, não é angular, é só a velocidade, tira o angular, qual é a velocidade da bala imediatamente antes do impacto? Então ele está dizendo assim, ó, você tem uma barra, certo? Ela é livre para se mover. Aí ela está aqui em repouso, e aí alguém atira uma bala em direção a essa haste, e essa bala vai ficar alojada dentro da haste, e por conta do impacto o sistema vai girar. Né? Ele quer saber qual é a velocidade que a bala tinha antes do impacto, imediatamente antes, se depois do impacto a velocidade de rotação é 10 radianos por segundo. Então o que você vai levar em conta? De novo é uma questão que tem um antes e um depois. Né? Então você vai levar em conta, vai primeiro analisar se houve a atuação de algum agente externo aí. Esse sistema vai sofrer torque? Sim. O torque foi causado por um agente externo? Sim. Qual é o agente externo? A bala. Mas a bala é agente externo? A bala faz parte do sistema. Né? O sistema é a barra mais a bala. Tanto é que depois a bala fica alojada dentro da barra. Então ela é também parte do sistema. Então não tem a atuação de torque externo. Ou seja, vai haver conservação do momento angular e do momento, no caso aqui, angular, né? O momento angular inicial é igual ao momento angular final. Certo? Aí vamos lá, vamos levar em conta isso daí. Quem é o momento angular antes do sistema? Antes da situação, quer dizer, antes do impacto, né? Primeiro eu vou fazer assim, ó. O que eu tenho antes do impacto? Eu tenho a bala e tenho a haste. Né? Depois do impacto eu tenho um conjunto. Bala mais haste, todo mundo junto. Certo? Quem é o momento angular da haste antes do impacto? Zero, porque ela não se move nem nada. Então é zero. Né? Quem é o momento angular da bala antes do impacto? Quem é o momento angular da bala antes do impacto? Esse é o problema, essa é a dificuldade dessa questão. Porque a maioria das pessoas acha que é zero. Porque diz, a bala não está girando, então o momento angular dela é zero. Não é verdade. Ela não precisa estar girando para ter momento angular. Ela precisa ter movimento em relação a um ponto. Né? Esse movimento não precisa ser em giro em torno do próprio eixo dela. Ela está se movendo em relação a um ponto, que no caso seria esse ponto aqui, ó. Né? Ela tem um movimento em relação a esse ponto. Ou seja, ela tem velocidade v, e essa velocidade v, né, esse momento linear v, forma um certo ângulo θ com o braço de alavanca R, ó. Que no caso, vou chamar aqui de R por enquanto. Ou seja, eu posso escrever, eu tinha escrito até ali, eu posso escrever o L da bala usando a definição de momento angular, como sendo mRV seno de θ. Né? Vou fazer isso, ó. mRV seno de θ mais o momento angular da haste antes é zero, igual o momento angular do conjunto. Como é que eu escrevo? Escrevo como mRV seno de θ ou como I ômega? O que é mais adequado? Para o conjunto depois. I ômega. Então, I do conjunto, ômega. I do conjunto, ômega. Né? Aí vamos em frente. M da bala. Quem é o R? Quem é o braço de alavanca da barra? L sobre 2, vezes o V que eu quero, vezes o seno de θ que ele me deu, igual a quem é o momento de inércia do conjunto agora? Depois do impacto.
é o momento de inércia da barra, que é quem? O momento de inércia de uma barra. Ela gira em torno do próprio centro? Sim. Então, mL2 sobre 12. Só isso? Mais o quê? Mais o momento de inércia da bala. Como é que eu calculo o momento de inércia da bala? Ela é uma partícula. Então, a massa dela vezes R ao quadrado. Que é quem R ao quadrado? L sobre 2 ao quadrado. Isso tudo vezes ômega. Né? Ele quer o V. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai embora aqui, ó. Então, vai ficar o V vai ser igual a 2 vezes ômega sobre M seno de θ vezes L, vou botar aqui fora, M sobre 12 mais Mzinho sobre 4. Pronto, é só arrumar aí, né? Pode botar até o 2 fora e tal. E ficaria assim, né? Arrumando aqui melhor. Ficaria aqui 1, aqui 6. Enfim, deixa assim, né? Só. 6 e 2, mas enfim, mesma coisa. Ele deu ômega, deu L, deu M, deu os 2 M's e deu θ. Pronto, aí você vai achar o V, né? A velocidade linear da bala antes do impacto. Cuidado, porque às vezes tem gente que aqui esquece de somar a bala. Como a massa dela é bem pequena, em gramas, né? A diferença dá bem pouca. Aí a resposta dá bem próxima. Mas eu já disse isso para vocês e repito, né? Uma coisa é você acertar a resposta. Outra coisa é você acertar a questão, certo? Tem que acertar a questão para estar certinho. Não adianta você fazer alguma coisa que não tem sentido, bater a resposta, não importa se bateu a resposta. A prova ela não é de marcar, a prova é discursiva, né? A resposta pode coincidir como for. Você tem que ter feito o raciocínio certo, né? Então, tem que lembrar que você, depois do impacto, vai ter a bala aqui dentro, né? O conjunto, então, vai ser a barra mais a bala. Tem que levar a bala em conta também. Tudo que for partícula, ou seja, que ele não der a dimensão, o momento de inércia você vai para a definição. O momento de inércia de uma partícula qualquer é a massa dela vezes a distância que ela se encontra do eixo de rotação ao quadrado. Na figura seguinte, um pequeno bloco de 50 gramas, então um pequeno bloco de massa M igual a 50 gramas, desliza para baixo em uma superfície curva sem atrito, a partir de uma altura H igual a 20 centímetros. Então, H igual a 20 centímetros. E depois adere a uma barra uniforme de 100 gramas. 100 gramas. Comprimento L igual a 40 centímetros. A barra gira de um ângulo θ em torno de um ponto O, antes de parar momentaneamente. Determine θ. Então, a situação é a seguinte, ó. Você tem uma barra livre para girar, em torno de uma das extremidades dela. Aí, ao lado dessa barra, tem um arco de círculo sem atrito, e você coloca uma massa lá em cima. Como não há atrito, ela vai escorregar. Vai chegar aqui com uma certa velocidade, vai bater na haste, vai grudar na haste, e por conta dessa pancada, a haste gira de um certo θ. Né? Então, o bloco vem, bate na haste e o conjunto vai girar de θ. Ele quer saber quem é esse θ. Né? Ora, a situação da questão já meio que mostra para você que você vai ter que usar conservação aí de vários fatores. Né? Primeiramente, vou trabalhar o problema por etapas. Né? Vou colocar logo aqui o que vai acontecer, vamos trabalhar logo nessa capa 1, que é o deslizamento do bloco no trilho. Então, primeiramente, aqui na etapa 1, eu vou precisar usar a conservação de energia, né, para saber com que velocidade esse bloco vai chegar lá embaixo. Então, vou usar a conservação de energia mecânica. Né? Para o bloco, o que vai acontecer? A energia potencial que ele tem lá em cima vai se converter em energia cinética. É um bloco ele não gira, ele simplesmente escorrega. Né? Então, um problema, como a gente já conhecia anteriormente. Então, ele vai chegar lá embaixo com a velocidade que é a raiz de 2 de h. Né? É a velocidade com que ele chega lá embaixo, com a velocidade com a qual ele bate na haste. Né? Aí ele vai bater na haste. Para a situação 2, agora vai ser o bloco chegando com V igual a raiz de 2 de h e encostando na haste. Certo? Ou seja, aí eu vou poder usar, vou chamar isso aqui de situação 2. Ó. Certo? Essa situação 2,
Nessa situação 2, aliás, em todo o problema, não tem nenhum agente externo provocando torque externo sobre o sistema. Vai haver torque. Mas quem provocou o torque, parecido com essa questão aqui da bala, foi o bloco, que é participante do sistema. Então, o que eu vou dizer na situação 2? Vou usar na situação 2 a conservação do momento angular. A conservação de L. Então, o que eu vou dizer? Que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Que seria o momento angular inicial? É o momento angular inicial do bloco mais o momento angular inicial da haste. E depois eu vou ter a haste grudada com o bloco. Então, o momento do conjunto. Certo? Quem é o momento angular do bloco antes dele bater na haste? Pronto. Eu tenho duas opções para usar. MRV seno de θ ou I ômega. Como ele não tem I, né, ele não tem dimensão, é melhor usar, e também não sei o ômega dele, ele não tem ômega, é melhor usar MRV seno de θ. Então, para o bloco, vou usar a massa dele. Quem vai ser o R do bloco? Quem vai ser a distância até o centro de rotação? O próprio comprimento da barra, MLV seno de θ. Quem é o θ? Quem é o ângulo entre a força, entre a velocidade V e o braço de alavanca? 90. Então, seno é 1, né? Mas, quem é o momento angular da haste inicial? 0, a haste estava parada. Igual a, quem é o momento angular agora do conjunto? Qual é a maneira mais adequada de eu escrever esse momento angular? I do conjunto vezes o ômega, né? O I do conjunto vai ser o I da haste mais o I do bloco. Isso tudo vezes ômega. Não é isso? Aí vamos lá. M, L, V, raiz de 2GH, igual a, quem é o momento de inércia da haste? Primeira pergunta, ela gira em torno do próprio centro? Não. Então vai usar o quê? Teorema dos eixos paralelos. Então, como é o teorema dos eixos paralelos para a haste? É o I do centro de massa, ml2 sobre 12, mais mh ao quadrado. M, quem é H? L ao quadrado. Isso para a haste. Para o bloco agora. O bloco é uma partícula. Qual é o momento de inércia de uma partícula? mr ao quadrado. No caso, o R é quem? L ao quadrado, ômega. Certo? Isso aqui é a haste, ó. Isso aqui é a haste. E esse aqui é o bloco. Aí, oi. Da haste. A haste, ela não gira em torno do centro, ela gira em torno da extremidade. Como ela gira em torno de um ponto que não é o centro, você vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos diz o quê? O momento de inércia em relação a qualquer ponto é o momento em relação ao centro, que está na tabela, ml2 sobre 12, mais mh ao quadrado. Quem é h? É a distância do centro dela até o eixo de rotação. Certo? Então aqui está errado, né? Aqui está errado. Escreveu errado, ó. O h vai ser a distância entre o centro dela e o eixo de rotação. A distância entre o centro dela, daqui o centro dela, ó. E o eixo de rotação é isso aqui, ó. Que é quanto? L sobre 2. Então vai ficar L sobre 2. Né? Certo? Então daqui dá para eu tirar o ômega, ó. Então o ômega vai ficar igual a quem? O ômega, eu posso até matar um L desse aqui com esse, vai ficar assim, ó. M raiz de 2GH sobre todo esse pessoal aí, ó. L, M sobre 12, mais M sobre 3, né? Mais Mzinho. Pronto. Esse vai ser o ômega. Concorda? Só que o problema não é o ômega, o problema é o θ. Por que eu achei o ômega? Porque olha só o que vai acontecer. O que é o ômega? O ômega é a velocidade com a qual esse conjunto vai começar a girar. Tá aqui o ômega, ó. Certo? O que vai acontecer com a energia cinética de rotação quando a haste parar momentaneamente naquela altura? Em que vai se converter essa energia de rotação? Potencial gravitacional. Então eu vou fazer agora o estágio 3, ó. Dizer que a energia cinética, vou usar a conservação de energia de novo. Conservação de energia mecânica, ó. Vou dizer então que a energia cinética de rotação
vai se converter em quê? Potencial de quem? De quem? Do conjunto. Ou seja, potencial do bloco mais a potencial da haste. Porque a haste sobe junto com o bloco. Então vamos lá. Energia cinética de rotação 1/2 de ômega 2 igual a... Quem é a energia potencial gravitacional para o bloco? A massa do bloco, a gravidade do bloco, vezes a altura que o bloco sobe. A altura que o bloco sobe, eu vou chamar aqui de H1, ó. É isso aqui, ó. H1, ó. Certo? H1. Só que a haste, o centro de massa da haste também sobe, ó. Se você olhar aqui, ó, imagine que o centro de massa está aqui no nome quadro. Quando isso aqui sobe, o nome quadro sobe junto, ó. Né? Vai ter que levar em conta essa subida. Então, massa da haste, gravidade da haste, qual é a altura que o centro da haste sobe? Aí você vai olhar para cá, ó. A altura anterior era essa, e agora ela é essa. Então ele subiu H2 aqui qualquer, ó. H2. Certo? H2, ó. Aí vamos calcular quem são H1 e H2. Nada você pode supor que, não pode já de cara dizer que as alturas são iguais, não. Não são. Na verdade, a gente vai já mostrar que elas não são. Vamos olhar aqui. Vamos achar o H1 e o H2. Olha pra cá, ó. A gente já fez isso anteriormente, né? Achar essa altura, vamos repetir aqui, ó. Já fez isso aqui algumas vezes. Tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A altura H1 é essa daqui, ó. H1, ó. Que é essa mesminha aqui, ó. H1. Quem é esse comprimento todinho bem aqui? L. Se você olhar para esse triângulozinho que eu fechei bem aqui, ó. Aqui é a hipotenusa. Esse cateto aqui é o relativo ao seno. E esse cateto aqui eu posso escrever como quem? L cosseno de θ. Olha para isso aqui. Se eu somar L cosseno de θ mais H1, eu vou obter quem? L. Então eu encontro H1, ó. H1 é L, boto o L cosseno para lá, em evidência, 1 menos cosseno de θ. Pronto, achei o H1 em função de θ. Porque eu quero é o θ. Certo? Já joga lá o H1. O H2. O H2 é parecido, só que é a metade da haste, né? Olha para cá o H2, ó. Para você entender, ó. Vou fazer outra figura para não poluir lá. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. O H2 é parecido. Só que você vai olhar a metade da haste. A metade da haste estava bem aqui, ó. Certo? E agora ela deve estar por aqui. Pronto, o H2 está aqui, ó. O H2 está aqui, ó. H2. Certo? Aqui é o mesmo θ. Esse pedacinho aqui é só a metade da haste. L sobre 2. Se eu olhar para esse triângulozinho menorzinho aqui, esse catetozinho aqui é quem? L sobre 2 cosseno de θ. Então vamos usar a mesma ideia. Somar L sobre 2 cosseno mais H2. L sobre 2 cosseno de θ mais o H2. Essa soma tem que dar quem? L sobre 2. Então quem é o H2? É L sobre 2, 1 menos cosseno de θ. Metade do outro, né? Já que você está tratando só com a metade da haste. Certo? Aí agora você joga todo mundo aqui, ó. Sendo que o I você já achou. Tá aqui o I, ó. Tá aqui o I. Não precisa fazer de novo, né? Já fez. O ômega você acabou de achar. Pega o valor que você achou, joga lá dentro. Ou então bota tudo literal, como você quiser. O H1 tá aqui, ó. L menos cosseno. E o H2, L sobre 2, 1 menos cosseno. Ele quer o θ. Ele quer o cosseno de θ. Você vai achar o cosseno de θ e vai, em função disso daí, achar o arco cosseno de θ. Certo? Deu para entender? Então, na verdade, tem que ter cuidado, porque essa é uma questão que... A maioria das questões, vocês estão percebendo que elas envolvem mais agora de uma ferramenta, né? Você vai usar conservação, muitas vezes vai usar conservação de energia e de momento, né? Aqui, no caso, foi conservação de energia e de momento angular. Naquelas questões da lista passada aí de colisões, era conservação de energia e conservação de momento linear. Então, vocês estão percebendo que muitas vezes a gente vai combinar as situações.